provando e comprovando pelas Escrituras Sagradas que Yahushua quer nos abençoar, que Yahu, o Pai, deseja incessantemente nos abençoar. Escrevendo aos Efésios, lá capítulo 1, verso 3, o emissário Shaul, usado pelo Espírito da Verdade, afirma: somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Yahushua, Yahushai. Se nós lutarmos para conquistar as bênçãos materiais, estaríamos indo na contramão das oportunidades que nos são oferecidas gratuitamente. Agora, se nós buscarmos as bênçãos espirituais, as demais coisas ser-nos-ão acrescentadas, não é isso? Conforme Meniahu, capítulo 6, versículo 33. Mas provando pelas Escrituras Sagradas que Yahu quer nos abençoar verdadeiramente, comprovadamente, documentado mesmo pelas Escrituras Sagradas. Aí você me diria, bom, a maior prova de amor foi que Yahu deu o seu próprio filho para nos salvar. Essa é a prova maior, não existe prova maior. Mas dentro desta atitude, deste gesto incomparável, único, exclusivo, que as Escrituras afirmam que Yahu amou o mundo de tal maneira, não há palavras que possam descrever, que deu o seu próprio filho, o filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, em Romanos capítulo 8, versículo 32, nós publicamos há pouco um vídeo baseados em Romanos 8, 31. Agora, no versículo 32 diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Ou graciosamente, gratuitamente com ele todas as coisas? Está provado, documentado. Se ele deu o próprio filho, a expressão maior e incomparável de amor, o poeta sacro diz: se o mar inteiro fosse tinta e o céu sem fim fosse papel, e as hastes todas fossem penas, os homens todos escrivães, bem mesmo assim conseguiria descrever tamanho amor, ao ponto de dar seu próprio filho, dar-se a si mesmo, porque ele é a revelação do próprio Pai. E Yahu declara que um tempo que só ele pertence, porque ele não é subordinado à época, a tempo. Vou provar para a humanidade que eu os amo e vou revelar-me a eles de uma forma de maior expressão, em que um pai dá o próprio filho. Só que esse conceito de pai dar o próprio filho, sacrificar o próprio filho, ele, quando é no âmbito da nossa razão, do nosso entendimento, ele chega até um certo ponto e para. Mas quando você entra nessa comparação no âmbito espiritual, da infinidade, do ilimitado, do infinito, porque
Yahu-Ulim é infinito, ele é o Shuadá, ele é o autoexistente, o autossuficiente, né? Quando você entra com o raciocínio espiritual, você vai ver que essa proporção de sentimento tem um alcance inexplicável. É por isso que as Escrituras afirmam, de tal maneira, não tem palavras. Como é que você vai provar com palavras um amor infinito, um amor eterno? Um amor sem limites. Tem palavras, não é óbvio? Então está provado que Ele nos ama e quer o melhor para nós. Aí o bicho, o capitão, né? Aquele que já foi aniquilado no madeiro, conforme Ivrite 2,14, já foi aniquilado. Já foi exposto à vergonha pública, conforme também afirma lá em Colossenses. E Yahushua expôs a vergonha pública e triunfou completamente sobre as obras das trevas, tirou as chaves da morte e do inferno. Tudo agora está sob controle de Yahushua, nada coisíssima alguma. Aliás, sempre esteve, né? Sempre esteve, nunca fugiu a esse controle dele, essa autonomia, porque ele é realmente absoluto. Eu estive conversando com um cidadão muçulmano que quis fazer para mim uma pergunta um pouco capciosa, mas ao mesmo tempo querendo saber. E muito entusiasmado chegou-se para mim e disse, em determinado país que eu estive, muçulmano: vocês falam que o Messias, Yahushua, no caso, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse período de 3 dias, o mundo estava entregue a quem? A pergunta dele. Capciosa, mas muito infantil. Mas depois, e na mesma hora eu respondi para ele que o Espírito de Yahushua nos ensina, em primeiro lugar, Yahu-Ulim, o Todo-Poderoso, não morre, nem pode morrer, ninguém conseguiria matá-lo, né? E outro texto escritural afirma que ele dava a sua vida voluntariamente e a trazia de volta. Comecei a explicar para esse cidadão. Ele virou-se para mim e disse: eu quero saber mais a respeito, eu quero pesquisar mais a esse respeito. Me interessou muito. Exaltado seja o Rei, não é? Porque o Todo-Poderoso é imortal e nos fez também imortais, não é isso? Feitos à imagem e semelhança daquele que é imortal. Corpo mortal, mas alma e espírito imortais, né? Eternas, ninguém consegue destruir. Mas está provado dentro das Escrituras Sagradas, de Romanos 8:32, que Ele quer nos abençoar verdadeiramente, não supostamente. Aí Satanás vem com aquelas conversinhas fiadas, né? Será que é mesmo e tal, né? Ele já começa a querer lançar dúvidas para a pessoa, para colocar o indivíduo num campo assim de insatisfação espiritual. Porque as Escrituras afirmam: essas coisas vos escrevi, né? Para que a vossa alegria seja completa. E é o Hu-Hanan, capítulo 1, versículo 4. Essas coisas vos escrevi. Quer que a nossa alegria seja plena, completa. Agora é lógico, isso aí é indiscutível. 2 tipos de pessoas, antes de nós concluirmos aqui, vão passar pela vida. Isso é tranquilo. Aquele que vai altaneiramente, aquele que vai de fé em fé, aquele que vai galgar os degraus da escada que nos leva aos céus, do conhecimento, do saber maior, aquele que vai encher-se das bênçãos do poder, do Espírito da verdade, adquirindo
mais e mais coisas grandes e ocultas que não sabia. E aqueles que vão passar pela vida aos trancos e barrancos. Não tem? Desse tipo de gente. Esses dois personagens do mundo, quer nós queremos, quer não. Isso é indiscutível. Estão aí para servir de exemplo. Cabe a nós uma questão de perspicácia, os mais argutos, eles percebem realmente coisas grandes e ocultas que nós não sabemos e vivem uma vida abençoada. Agora, para concluir, não é para terminar, que é impossível terminar, nem na eternidade, nem quando passarmos a presença do Altíssimo vai terminar, não vamos nos cansar de estar na presença dele de toda a eternidade. Aqui já não cansamos, que dirá lá, hein? Não é verdade? Inesgotável essa prova de amor, de bênçãos espirituais. Agora, vou citar para você um texto escritural que mudou a vida de um pastor, inclusive hoje ele é conhecedor dos nomes verdadeiros, que o Espírito de Yahushua mandou que eu passasse para ele esta mensagem e a sua vida mudou completamente. 1 Yahu-Hanan, capítulo 5, verso 14. E se sabemos que nos ouvem tudo, versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15, e se sabemos que nos ouvem tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Você pode ter o maior regozijo do mundo, uma festa. Está provado que é o Rinho Todo-Poderoso me ama, quer me abençoar, agora eu sinto que vou ser abençoado. Mas ainda não consegue o que deseja. Por quê? É o segredo aí. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Viu? Aprenda isso. A oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Você vê que todos os procedimentos escriturais, inclusive para a salvação, que muitos de maneira equivocada se esquecem, ou não entendem, ou distorcem. 1 Yahu-Hanan, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Yahu-Rim viverá eternamente. Não é isso mesmo? Vamos conferir? 1 Yahu-Hanan, capítulo 2, versículo 17. 17. Ora, o mundo e a sua concupiscência passam, né? Mas aquele que faz a vontade de Yahu permanece eternamente. Quando nós esquecemos de temperar com a vontade do Altíssimo, aí a gente arranja guerra, arranja confusão. Está lá em Tiago, né? Tiago fala sobre isso, vamos ver se a gente identifica aqui rapidamente. Maior que o meu pecado, como poder cantar? De onde vem guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. A maneira de pedir tem que ser segundo a vontade do Altíssimo, prova de sabedoria e também
de respeito. Mas é respeito, sabedoria, de reverência e respeito e temor àquele que verdadeiramente é o Todo-Poderoso. Números 23, 19. O Altíssimo, o Eterno, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria e não confirmaria? Se ele nos traz uma palavra inspirada pelo Espírito da verdade, deixa ela prosperar dentro de você. Procure visualizar a vontade do Altíssimo, como é que ele vai resolver esse problema. Alguém me disse certa vez que orou não sei quanto tempo, ora tantos anos para receber uma bênção. Aí eu fico pensando, pois é, se orasse segundo a vontade do Altíssimo, a resposta seria para ontem. Porque lá em 1 Yahu, né, capítulo 5, versos 14 e 15, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele não é demorado na sua, como alguns julgam demorado. Está lá em Cafos, né? Mas ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Esperei com paciência, Yahu, Ulim, ele se inclinou para mim e ouviu. Acaso que você precisa esperar verdadeiramente, mas ele vai falar com você, ó, espera. Mas ficar inventando espera é burrice. O que já era para você receber hoje, né? E você fica imaginando uma resposta segundo a sua vontade, vem daqui a 1 ano, 2, 10 anos, isso é burrice nossa. Ele queria para ontem. Agora, casos, ele vai, de maneira bem convincente, falar conosco. Espera, aguarde. Não é isso? Disse lá para Yahushua, quando o exército de Faraó, aquietai-vos e veide o livramento que Yahu hoje vos fará. Então, quando ele quer, meu amigo, ele responde para ontem, de imediato, agora. Ele disse para aquele leproso, quero ser limpo. Yahu, capítulo 8, é isso mesmo? Leproso clamou para ele, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aí disse, vai, faz uma corrente, faz uma campanha de 7 dias, sobe e desce do monte. Não, disse para ele o quê? Estendendo a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Rauli, imediatamente ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Yahushua, olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Yahushua ordenou para lhe servir de testemunho. Não é isso? Levítico 13, 14, o leproso após ser purificado, e o Caf, né? Aliás, foi Yahuzaf, né? Yahuzaf e Maroém e Maria, José e Maria, apresentaram um par de rolas e 2 pombinhos pela sua purificação. Processo de purificação havia tanto para os leprosos quanto para a mulher após o parto, era considerada impura, né? Então, Yahushua está dizendo para esse homem o seguinte, vai e oferece. Mas quando ele se deu totalmente no madeiro, agora você não precisa ficar fazendo mais corrente de 7 dias, andar de cabeça para baixo, fazer sacrifício, fazer silício, nada disso não. Ele já provou que quer realmente nos salvar, abençoar, curar e libertar. Agora, aqueles que vivem caçando, procurando mais provas do que essa, eu vou te contar, ele vai acabar entrando lá no livro de Gálatas. O emissário Shaul disse, admiro-me
que tão depressa vocês estejam se afastando da graça de Yahushua para outra mensagem. Ficou admirado. Tem gente que é assim. Ele vê a simplicidade e a pureza, versículo 6 do capítulo 1. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça, favor imerecido, de Yahushua Mehushai, para outra mensagem, para outro evangelho aqui do grego, para outra mensagem gloriosa, o qual não é outro evangelho, outra mensagem, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Yahushua, mensagem gloriosa. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo, se alguém vos anunciar outra mensagem, além do que está escrito, do que recebemos pelo Espírito da verdade, seja amaldiçoado. É isso mesmo, entendeu? Então não há outra mensagem salvífica. Prova de que Yahuwah quer nos abençoar são infindáveis. Cabe a cada um de nós nos agarrarmos a essa verdade. Quando notar que não está conseguindo, fala, por que eu creio dessa forma, eu procuro exemplarmente seguir as Escrituras, mas ainda não estou pegando, estou tomando posse dessas bênçãos, por quê? Está faltando 1 Yahuwah, capítulo 5, verso 14 a 15. Esquecendo de esperar a segunda vontade dele. Está querendo dar uma de ensinar, entre aspas, para o Altíssimo, tá? É muita bênção, né? É muita bênção. Haulu, Haululim, louvor e louvores. Eu tomo posse agora. E você? Pela graça, pelo favor imerecido. Vai. E não peques mais. Prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Yahuwah em Yahushua, para que você entenda de uma vez por todas que o nosso Pai quer nos abençoar de verdade. Um abraço, até a próxima.